O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho. A IPF agradece. Hebreus capítulo 11, versículo 16, diz que são pessoas que pensam no lar celestial. A pátria deles não está aqui, a nossa pátria não está aqui. E Deus se agrada, Deus não se envergonha de ter como filhos e filhas esses que respondem ao chamado dele, e ele está preparando este lar celestial para aqueles que são fiéis a eles. Então que nós reconheçamos esse imensurável amor de Deus por nós, que nos alimenta, e com base nisso é que nós vamos meditar esta manhã nesse texto, e vamos continuar à noite. Se eu fosse você, venho agora de manhã, venho à noite também, tem internet para você acompanhar e completar a meditação, como eu disse, aí com base na proposta que a comissão organizadora do Dia da Igreja Perseguida nos apresenta nesse texto. Bem, olhando para a carta, a autoria é de Paulo, não tem como a gente fugir disso aqui, não tem contestação. Alguns ainda tentam entender e às vezes querem dizer que este Paulo fabricou um Cristo diferente daquele que nós temos no Evangelho, somente com argumentos que querem colocar em dúvida a fé do cristão, que não ficará em dúvida se ele for fiel a Deus e estiver aí meditando na sua palavra. Quem escreveu, na verdade, foi Tércio. Nós temos em Romanos, no capítulo 16, versículo 22, essa assinatura. Paulo ditou: eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Mas quando nós lemos a carta, nós vemos aí desde o início a marca registrada do apóstolo Paulo. Em Romanos, no capítulo 1, versículo 1, abrindo a carta, nós temos essa expressão: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. E aí, então, ele coloca nos textos, no restante da carta, algumas coisas que nos remetem ao ministério de Paulo, que estão ligados a fatos históricos. Romanos 1, 15, capítulo 15, versículo 24, quando ele fala do seu desejo de ir a Roma, e nós encontramos ali a viagem missionária que vai em direção à Espanha. Romanos 15, 26 a 33, nós temos aí a referência, e nós meditamos esse dia a respeito disso, e foi feito o apelo ainda agora, na ministração do nosso presbítero Luiz Carlos, esse espírito de adoração, de alegria do povo, e envolve também o doar. Movimentamos a igreja, foi levantado aí coisas para serem doadas para o Rio Grande do Sul, já seguiu, e tem mais gente procurando pastor, e tem mais, tragam que a gente vai providenciar um jeito de levar. Há pessoas doando, mandando para a igreja presbiteriana de Santa Maria também doações em oferta. Eles precisam muito agora. Então nós encontramos nesse texto essa visão do apóstolo Paulo movimentando a igreja para levantar a oferta e mandar para os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Em Romanos capítulo 15, versículo 16, aí nós temos esses textos de referência, nós vamos encontrar a linguagem característica do apóstolo Paulo, né? Ele sempre se identifica, ele é o servo de Jesus, ele é o apóstolo levantado pelo Senhor, ele é aquele que foi abençoado por Deus com a visão de pregar o evangelho aos gentios. E aí então, no demais da carta, principalmente no último capítulo, nós vamos encontrar aquela empatia e simpatia do apóstolo Paulo de sempre estar cercado de pessoas que lhes eram importantes e o ajudavam no ministério, como Febe, o casal Priscila e Áquila, Timóteo e outros mais. Mas o que nós temos aqui, e aí eu chamo a atenção do pessoal da classe de catecúmenos, porque nós vimos essa semana, é a ação do Espírito Santo em levar o apóstolo Paulo a apresentar de uma forma sistematizada as doutrinas. O Senhor Jesus veio, pregou o Evangelho como aquele que estava prometido pelo Velho Testamento. Em Jesus se cumpriu as promessas do Velho Testamento, e ele então anda com alguns homens, e esses homens ou escrevem diretamente o Evangelho, ou discipulam outros que vão escrever o Evangelho. Mas aí nessa mensagem, enquanto Jesus está andando e ensinando, muitas coisas foram ensinadas, e o que o apóstolo Paulo faz aqui, e que Calvino vai fazer séculos depois, é sistematizar, ou seja, separar por assuntos aquilo que aprenderam de Cristo Jesus. E então surge assim essa visão de relacionamento
do crente para com Deus, não de uma forma legalista, não de uma forma religiosa, mas uma vida de intimidade. Ele nos traz aí doutrinas importantes como a Trindade, o tema sobre o amor que salva única e exclusivamente pela graça, esse evangelho que não é só para judeus, mas alcança os gentios, a salvação pela fé em Jesus. Ele fala sobre a ressurreição não somente de Jesus, mas dos mortos, mostrando já para o futuro, mostrando o que nos aguarda nesse futuro glorioso quando Jesus voltar. Então, segue comigo a palavra nesse primeiro texto agora de manhã, para que possamos meditar com essa ênfase, com esse desafio que nós temos nesse dia da igreja perseguida. Veja aí Romanos capítulo 8, a primeira parte do versículo 35, quando ele faz uma pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? É interessante que essa pergunta aqui, ela é feita, impulsionada pelo testemunho do próprio apóstolo Paulo. Ele está escrevendo realmente com autoridade de vida, porque o apóstolo Paulo era bem diferente de alguns apóstolos que se apresentam no dia de hoje. Carro com vidro blindado, mansões, acúmulos de riquezas, os falsos apóstolos que enganam aí o povo de Deus com o único objetivo de lhes tirar recursos. De modo algum pode ser comparado com este homem precioso no passado, que foi fiel no cumprimento do seu apostolado, do seu ministério, e então, além da vida repleta de ensinos, através do testemunho, ele mostra também a face que alguns de nós chamaria de negativa, porque não esconde aí as lutas, mas também nos dá uma palavra de esperança. Eu li no início do culto, Romanos 8, 31 a 34, quero voltar novamente, porque antes do texto no qual nós estamos meditando, o apóstolo levanta algumas perguntas interessantes ali, que nos mostram essa firmeza, esse inabalável, imensurável, inquestionável, inimitável amor de Deus. Veja aí Romanos 8, 31 a 34. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Eu consigo enxergar, né, com todo devido cuidado aqui, Paulo ditando a Tércio e dizendo assim: é Cristo quem morreu, e Tércio está escrevendo, não, antes, quem ressuscitou. É como, sabe, ele não erra aqui, ele está falando, mas ele lembra, morreu, mas ressuscitou, justamente para mostrar esse amor sacrificial de Cristo Jesus, que enfrentou a morte, mas a venceu. Então, aqueles que desfrutam desse amor, já foram justificados por Cristo. Aqui está um ponto que é colocado principalmente em Romanos, que principalmente a teologia liberal ou neopentecostal não aceita, porque não consegue entender que o ser humano pecador não pode fazer nada, ele é alcançado pela graça, estava morto nos seus delitos e pecados, ele não pode fazer nada para se justificar, quem justifica é o próprio Deus. Mas para nós entendermos melhor esse argumento do apóstolo Paulo, preste atenção, ele não está falando nesse momento, vamos ver depois, mas nesse momento não está falando do amor humano, mas ele está falando do amor de Deus por nós. Em outras palavras, o que Paulo não está dizendo aqui é como nós amamos a Cristo, então nada pode nos separar dele. Oh, como eu amo a Deus! Oh, como eu sou fiel a Ele, então eu acredito que nada vai me separar dEle. Olha, quantas vezes, enfraquecidos por causa dos nossos pecados, nós temos aquela impressão que Deus se afastou de nós. Alguns em crise, às vezes chegam a duvidar da própria salvação, porque atinam com o fato de serem pecadores. O que nós temos aqui é este amor que vem do alto. O pacto é feito pelo Pai, através do sangue, e é garantido pelo selo do Espírito Santo. Nada pode separar o ser humano pecador de Deus, é o que Paulo ensina aqui, por causa do amor dele, e não por causa, primeiramente,
do nosso amor. Nos lembramos aqui das palavras de Jesus em João capítulo 10, versículos 27 a 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Que imensurável amor! Essa não é a palavra para nós vivermos no pecado, porque aqui os crentes romanos chegam a perguntar a Paulo quando estão ouvindo sobre a graça. Então nós vamos pecar? Se a graça é abundante sobre o pecado, e se a graça é superabundante, então vamos pecar, porque quanto mais pecarmos, então mais nós teremos dessa graça. E a resposta do apóstolo Paulo é contundente: não, de forma alguma, porque essa segurança e essa confiança que o pecador arrependido e regenerado tem é por causa do amor e do pacto de Deus, do Deus que não muda. Veja agora a parte B do versículo 35. Ele faz essa pergunta: será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Então, quando o apóstolo Paulo faz esse tipo de pergunta, ele está falando da realidade, gente, diferente de um evangelho que hoje é triunfalista e trabalha, por exemplo, na maldita e enganosa teologia da prosperidade. Se você acredita em Deus, se você é fiel a Deus e dá o seu dinheiro aqui na igreja, Deus vai abençoar, você vai ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor família. Eu interpreto um errado, não te chamei por cauda, mas sim por cabeça. Então você não vai ser mais empregado, você vai ser patrão, você vai se destacar. Não há nenhum respaldo bíblico que o apóstolo Paulo está dizendo aqui: olha, estas coisas podem nos separar. Estamos aqui num tipo de luta com elementos negativos, mas nós temos, por outro lado, perigosamente, os elementos positivos: a prosperidade, a riqueza, a abundância de recursos, que muitas vezes faz com que o homem, a mulher, a família se esqueça de Deus. Está satisfeito, vem como resultado do seu trabalho, ou como resultado de uma sorte muito grande. Então, perigosamente, essas coisas também podem afastar de Deus. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de tribulação, de angústia, de perseguição, coisas que ele experimentou. Não está falando de teoria, mas ele está falando agora de prática. Veja em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 24 a 27. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos de fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Paulo está aqui mencionando alguns exemplos, e nós sabemos que ele passou por muito mais experiências, e em nenhum momento se coloca como um mártir que deveria ser adorado, exaltado por causa das coisas que ele fez. Ele deixa bem claro que não era ele quem vivia, ele foi perseguidor do evangelho. Hoje, antes da conversão, Paulo estaria aí, lá pela África, perseguindo cristãos. Era isso que acontecia, até ser alcançado pela graça, que é o que tem acontecido hoje, porque alguns algozes têm sido alcançados por sonhos e por visões, é o testemunho que chegam, e alguns deles então passam a confessar a fé cristã, e são muitas vezes mortos por seus líderes, porque acabaram trocando de crença como eles entendem. Paulo não está aqui apresentando esses exemplos dessas lutas de uma forma assim, leviana. Ele está sendo profundo aqui. Sabe por quê? Porque alguns, no momento de pressão, negavam a sua fé. Irmãos, não é fácil, porque hoje acontece. O pai é colocado na frente da família e dizer: nós vamos matar um por um, enquanto você não negar esse Jesus e voltar a confessar a fé da nossa família.
os fiéis o veem um por um sendo mortos e depois morrem. Alguns, no entanto, quando chegavam naquele tempo de Paulo, e ainda hoje, num momento como este, negavam a Cristo Jesus para conservar a sua família. Irmãos, preparando essa mensagem baseado naquilo que Portas Abertas nos enviou, eu fiquei pensando, que luta tremenda, porque muitas vezes Paulo apanhou porque não negou o nome de Jesus. Ele foi perseguido dentro da igreja porque alguns questionaram o seu ministério, o seu apostolado, com coisas engendradas justamente para tirar a credibilidade do evangelho. Outras vezes Paulo era perseguido e pressionado por gente de fora, judeus e gentios, romanos, perseguiam. O que ele coloca aqui é exemplo da vida dele. Então, a Bíblia nos ensina que em todo o tempo a igreja do Senhor passou e passará por esses sofrimentos e essas provações. Veja aí o texto de João, capítulo 16, versículos 1 e 2, depois o versículo 22 e depois o versículo 33. Nunca Jesus escondeu dos seus discípulos e nunca Jesus ensinou os seus discípulos passarem a mensagem de que o caminho seria fácil. O próprio caminho do Filho de Deus foi um caminho de humilhação. Sendo Deus, Criador de todas as coisas, se esvazia da sua glória, ocupa um lugar no útero da Virgem Maria, para que, diferente dos demais seres, fosse gerado pela ação do Espírito Santo, mas a partir daí percorreu todas as fases de vida que o ser humano percorre até completar 33 anos. Foi tentado em todas as áreas da sua vida, é o que a Bíblia nos diz, mas não caiu em nenhuma por ser Deus e homem. E este filho, na sua humanidade, foi fiel ao Pai, e ele passa isso de uma forma bem real para os discípulos. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. E no versículo 33, essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus lançou a base, os apóstolos construíram sobre ela, e a igreja primitiva entra na história sob a pressão intensa daqueles que são inimigos do evangelho, que arreganham seus dentes, sedentos de sangue por vingança, porque o nome de Jesus está sendo confessado como Deus e Salvador. E que de igual modo hoje usam a sua inteligência, a sua criatividade para atacar o evangelho, e alguns entram na política determinados a destruírem a fé dos evangélicos e a proibirem a palavra de Deus, a distorcer todos os princípios, a liberdade, o direito à vida, o direito à propriedade, tudo aquilo que nós encontramos não dentro de uma ideologia, mas dentro da palavra de Deus. É este o motivo da perseguição, porque o evangelho liberta, o evangelho dá discernimento. O crente sem discernimento, ele olha o mal e diz que é bom, ele olha o errado e diz que é certo. Estamos vivendo essa realidade onde a justiça é vista como injustiça e vice-versa, e outras coisas mais. Na relação que o apóstolo Paulo nos dá aqui, nós temos essas situações, tribulação e angústia, das mais diversas formas, sabe, é psicológico, é dentro e fora, abalam, trazem doença, medos e fobias, perseguição. Aqui nós nos lembramos já de algumas coisas que vimos. Quando você lê aí, vestidos com pele de ovelha, é que além de queimarem os cristãos em postes para alegrarem os corações dos imperadores malucos e doidos, como Nero na época de Paulo, vestiam com pele de animais e soltavam nas arenas
para que animais predadores da ovelha corressem atrás e matassem esses, despedaçassem e os comessem. Essa perseguição traduz a ideia de uma caça. Vão atrás, precisam acabar. A fome e a nudez é uma coisa que nós não conhecemos, a maioria de nós não conhece. Quando uma pessoa passa fome, passa sede, quando uma pessoa morre de frio, é porque chegou ao fundo do desrespeito pela vida humana. É assim que ele está dizendo, estas coisas são realidade na vida daqueles que servem ao Senhor. E por fim, ele fala da espada, porque o inimigo tenta de todas as formas. No passado, lá no ano 300, deu um jeitinho e desvirtuou a fé cristã, entrando, se inserindo, colocando coisas que Jesus não ensinou. Mas quando isso não funciona, aí apelam para a espada, que é o termo que ele usa aqui, é a morte. Então o apóstolo Paulo, ele está descortinando de uma forma bem realista aqui as lutas dos cristãos. Diz: portas abertas, a morte, o perigo bate à porta todos os dias. E para enfatizar isso, então você vai comigo aí para Romanos 36. Agora veja a primeira parte, ele diz: como está escrito. Olha onde é que Paulo vai buscar a coisa, porque sempre o povo de Deus foi perseguido. Ele vai lá para o Salmo 44, versículo 22, e literalmente ele repete as palavras do salmista: mas por amor de ti somos entregues à morte continuamente, somos considerados como ovelhas para o matadouro. Paulo cita um texto do povo lá do Antigo Testamento para traduzir um momento da vida em que ele estava, e o Espírito Santo traz até os nossos dias, dizendo que essa é a realidade. Romanos 8, versículo 36, veja agora a parte B, porque ele diz: por amor de ti, agora preste atenção, até agora o amor de Deus, é por causa do amor dele, agora a resposta vem por parte daquele que foi tocado por esse amor, porque ele diz: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Então, o apóstolo Paulo aqui, depois de mostrar essa segurança do amor inabalável de Deus por sua igreja, depois de garantir que essa igreja jamais estará sozinha, porque o Espírito Santo habita conosco, depois de esclarecer que aqueles que são perseguidos, que aqueles que até são mortos, têm assistência contínua do Espírito Santo e se experimentam o fim da vida aqui, é porque já estão gozando da vida eterna na glória com o Senhor, com a certeza de que um dia ressuscitarão. Depois de esclarecer de uma forma aí bem nítida, ele diz então, dita para Tércio escrever, que os crentes romanos poderiam testemunhar por amor de ti. Em primeiro lugar, ele diz: não é o seu amor, é o amor dele. Agora ele está mostrando o resultado desse amor, que impulsiona e torna o covarde um valoroso. Nós temos um Pedro acovardado, sempre vivendo de acordo com as conveniências, no ímpeto de se colocar em evidência entre os demais apóstolos, negando Cristo Jesus, covarde. E assim entraria para a história e ficaria. O Evangelho não esconde, mas depois mostra o Espírito Santo sendo derramado sobre o apóstolo Pedro e os demais irmãos lá em Jerusalém, depois da morte de Jesus, para se tornar um herói na fé. Não temos aí o relato bíblico, mas a tradição diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque no momento da execução ele teria dito: não como o meu Senhor, eu não posso ser visto me igualando ao Senhor. A crucificação de ponta cabeça mostra aí um covarde que, alimentado pelo amor de Deus, se torna alguém imbatível, mesmo que enfrentando a morte. Então o que nós temos é que este amor que nós evidenciamos só pode ser amor porque Ele é quem alimenta. O nosso amor vem do amor dele. Sabe, o amor entre o marido e a mulher, ele é o amor humano. Se ele não for alimentado por este amor, é um amor que não vai conseguir compreender, não vai ter espírito de compaixão, não vai pedir perdão, não vai dar perdão, porque não tem sido influenciado por esse amor
incondicional. Por isso o apóstolo João escreveu em 1 João capítulo 4, versículos 18 e 19. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É nesse sentido que os crentes podem até andar como ovelhas que vão para matadouro, mas eles vão alimentados e são capazes de olharem com amor e com compaixão para os seus algozes, assim como Jesus olhou de cima na cruz, para aqueles que o estavam matando naquele momento, sendo capaz de orar e pedir: Pai, perdoa-os, ele não sabe o que faz. Na posição de pressão, o amor de Deus é o único que pode transformar os nossos instintos humanos naturais em uma reação de Cristo. O apóstolo Paulo utiliza aqui a figura de uma ovelha, porque ela é destinada ao matadouro. Uma linguagem que a gente tem que prestar atenção e com cuidado, né? Mas a ovelha, ela caminha, e aí dizem aí os expertos que realmente elas não soltam som, elas caminham. Isaías capítulo 53, versículos 6 a 7, profeticamente a respeito de Jesus, escreveu: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não há nada que possamos fazer que Jesus já não tenha feito por nós. É renúncia. Irmãos, não é espírito de suicídio, não é uma fé fanática, é algo consciente. Caminha sabendo que há um grande preço a pagar. E quando nós vamos lá para João 6, quando Jesus fala dessa experiência, muitos que estavam atrás dele por causa de pão, por causa de peixe, o abandonam, porque se não tiver o amor, não vai fazer por amor. Jesus disse em Lucas capítulo 9, versículos 23 a 25, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si. O apóstolo Paulo coloca aqui, é a disposição do verdadeiro crente em se comportar como uma ovelha. Ele não busca a morte, mas ele sabe que a morte é uma realidade, e muitas vezes ela pode ser impedida por adversários espirituais que acreditam que matando o crente vão matar o evangelho, que acreditam que proibindo a pregação vão acabar com a Bíblia. Em Romanos, no capítulo 14, versículos 7 a 9, o apóstolo Paulo ditou e Tércio escreveu: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si, porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Irmãos, alguns de nós entraria na galeria de fé, dos heróis da fé. O apóstolo Paulo não está chamando gente para ser herói da fé no sentido de exaltação, mas ele está dizendo que se tornam heróis numa vida de fé e de confiança em Deus, aqueles que simplesmente obedecem e seguem o caminho. Quando nós lemos Hebreus capítulo 11, nós vemos ali uma relação de crentes do passado fervorosos, que foram peregrinos, maltratados, enfrentaram zombaria, açoites, foram acorrentados, presos, apedrejados, cerrados ao meio, decapitados por amor de Cristo, e continuando assim a história, que é uma história desde o passado. O fiel às vezes passará pela morte, mas continuará amando a Deus e ao seu próximo, porque o amor de Deus o impregnou e o alimentou para isso. Vamos concluir aqui essa primeira parte, vamos continuar à noite, mas aplicando 2 pontos hoje na nossa vida. Primeiro, não ignore as lutas da vida cristã.
Lá tem gente sendo perseguida. Mas presta atenção. Irmão, eu não quero ser chato, estou ficando velho, estou ficando chato. Mas vamos prestar atenção até nas coisas que são criadas pela mídia e pelas plataformas para preencher o nosso tempo que se diz de lazer, porque esse tempo tem sido maior. Põe no papel o tempo que você gasta assistindo aí seriados e em jogos de outra coisa, mas põe no papel, faça isso de uma forma sincera e compare com o tempo que você tem se alimentado da palavra. Não ignore, são estratégias usadas para enfraquecer a sua fé. São estratégias que vão fazer com que nós nos sintamos desprotegidos muitas vezes por Deus, mas nós estamos vazios muitas vezes daquilo que nós temos na palavra, porque estamos cheios daquilo que o mundo oferece. Há perseguições e perseguições. Lá fora pode ser casa, templos, sítios destruídos e queimados, vidas ceifadas. Aqui pode ser desunião na família, por causa de coisas que têm sido ensinadas através desses filmes, dessas coisas que andam por aí, através das novidades, aquilo que tem vindo até para dentro da igreja. Não vamos nos enganar, não ignore as lutas, seja um guerreiro, seja uma guerreira do Senhor. No passado pegavam espadas e iam para a luta contra o inimigo. Hoje nós pegamos a palavra, é a vida transformada para ir adiante, matando o pecado, tanto em nós como nos outros que serão libertos pelo Evangelho. Vou voltar a João 16:33, quando Jesus disse: eu vos tenho dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não lastime, não fique reclamando, não ache que é demais. Sabe, hoje nós temos às vezes um compromisso qualquer. Não estou aqui contra os programas de família, nada disso, mas nós temos um desafio, nós temos uma vigília de oração, nós temos um treinamento, nós temos um culto de ação de graças, nós temos uma campanha que é levantada na igreja, e alguns de nós não vêm porque está cansado, porque está acomodado, porque está preguiçoso, porque tem sido alvo dos ataques do inimigo. Não se engane, são as aflições, mas Jesus disse: levante a cabeça, eu venci o mundo, para que você fosse em frente, vencendo esse mundo que é mau, mas não se enganando com as estratégias que ele lança, levando adiante a bandeira do Evangelho. Segundo, não questione o amor de Deus durante as lutas. Esses dias o pastor Ronaldo Lidório falou sobre isso, né? Não deixe de louvar enquanto está no deserto. Eu quero dizer, não questione o amor durante as lutas. Isaías capítulo 49, versículo 15, expressa esse amor. Ele sempre vai amar, mesmo nos momentos de dificuldade. Estamos passando por provação, Ele sabe disso, mas Ele permite justamente para que sejamos fortalecidos na nossa fé. E lá o texto do profeta, falando pelo Senhor Deus, diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Palavra dada da fidelidade de Deus no contexto de Israel no Velho Testamento, mas que o Espírito Santo traz para os dias de hoje e diz: não duvide do amor dele. Mesmo que uma mulher, e hoje nós estamos com tantos exemplos assim, de falta de amor, onde mães têm matado filhos, onde hoje leis são produzidas para que, de uma forma criminosa, crianças sejam assassinadas, já tendo a vida sendo desenvolvida por injeções letais dadas para tirar a vida. O Senhor Deus diz: mesmo que isso aconteça, eu não vou deixar de amar você. E essa palavra vem hoje para a nossa igreja, para a sua vida e para a minha vida. Nós sabemos que vamos passar por essas lutas e essas dificuldades, mas somente por esse amor de Deus derramado no nosso coração é que nós poderemos vencer.